já poderia introduzir. Sim, e eu estou gravando a conexão. Ótimo. Espero que funcione bem. Então, obrigado a Mauri, Danilo, Mariana, Luciene por participar nesta conexão. Hoje estamos com Vanessa e Ita, da Diaconia. Elas vão se apresentar e começar a apresentação. Então, Ita, Vanessa, obrigado a vocês pela apresentação de hoje. Então, boa noite. Nós, em nome da Diaconia, agradecemos, né, participar com vocês dessa formação, desse curso com apoio envolvendo também o CONIC e as relações aqui no Brasil. Para a gente é muito importante essa interação com o diálogo entre igrejas e pessoas, lideranças de igrejas para a discussão de temas tão importantes para nós no campo da justiça social. Então, eu sou Vanessa Bonfim, e responsável pela coordenação de diaconia, e essa meu nome é muito difícil, já deu para ver aí, né? Ita, somente. Pedra em Tupi-Guarani, pode me chamar de Pedra ou de Ita, tanto faz. E é um prazer poder estar aqui. A gente participou, eu estive com Joselito, um outro colega nosso, no encontro lá do Fama, na tenda do Fórum Alternativo, e é muito bom ver que o que a gente estava planejando lá tem se concretizado, né? Isso é muito empolgante, e a gente começa a pensar como isso também pode se desdobrar para um presente e para um futuro também transformador. Então, é um prazer poder participar dessa história também. Eu trabalho aqui também na sede, assessorando a coordenação de diaconia e andando por todas as áreas de atuação onde a gente trabalha. E, para começar, é importante falar o que é a diaconia, né? Nós somos uma organização de identidade cristã que tem 52 anos, completa agora em 2019, e é uma organização que tem na sua base de fundação 11 igrejas evangélicas, né? Então, nós temos como um dos nossos objetivos de trabalho e de intervenção o diálogo interdenominacional, tratando dos demais temas com os quais a instituição trabalha. Então, nós somos uma organização de defesa de direitos, em que as temáticas principais de intervenção da diaconia, elas vão no campo da segurança alimentar, nutricional e hídrica, meio ambiente e clima, justiça de gênero e direitos das juventudes. Então, com esses 3 temas, para nós é muito importante a interação nessa conversa de hoje, né? Nesse curso, nessa conversa, como a gente pensou em organizar com vocês. Primeiro, porque para nós o tema da água ele é de extrema importância, porque a gente discute segurança hídrica, não só para as áreas metropolitanas e urbanas, mas principalmente para as regiões semiáridas, que é a maior área existente no Nordeste do Brasil. Então, para nós falar de água, tratar de água ou de acesso à água é um dos temas mais fundamentais para a convivência com o semiárido, que é onde está a maior parte da população hoje que vive na região Nordeste do Brasil. E, ao mesmo tempo, esse tema e essa geografia, a característica da região, ela é também semelhante em outras regiões do mundo. Então, a gente vai tratar de um tema que tem muita especificidade com a região Nordeste do Brasil, mas ele é facilmente refletido em outras regiões do mundo, né? Sejam da América Latina, da África ou de outros continentes. Um outro tema que está muito casado é a realidade das mulheres, né? E aí a gente dialoga com o tema da justiça de gênero
dentro da convivência com o semiárido, que é onde a gente aborda o tema da água, né, ou do acesso à água e às mudanças climáticas. E o terceiro aspecto da nossa intervenção tem a ver com a juventude, que é também o diálogo, a convivência entre gerações, né? Então, a gente tratar da segurança alimentar, nutricional e hídrica e o meio ambiente e clima, para nós é também estar tratando da vida das mulheres e da juventude nessa relação do desenvolvimento familiar. Então, em síntese, é o trabalho da diaconia, né? Nós estamos atualmente em 6 estados da região nordeste do Brasil, principalmente nas áreas semiáridas, né, no sertão. Então, a gente tem atuação com equipes diretamente atuando no sertão de Pernambuco e no sertão do Rio Grande do Norte, região metropolitana de Recife e de Fortaleza, no Ceará, mas também temos desenvolvido um projeto que envolve convivência com o semiárido no sertão de Alagoas, no sertão de Sergipe, sertão do Piauí, da Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então, a nossa experiência mais fortemente com mudanças, meio ambiente e clima e segurança alimentar, nutricional e hídrica, ela se dá com o recorte da região semiárida ou dos sertões, né? Ou da zona rural, que é o que representa a área semiárida do Brasil hoje. Então, a gente já introduz o que é a diaconia e já vai introduzindo um pouco do tema, né? Da questão da água e gênero. E já deu para perceber que a gente viaja bastante, né? Literalmente, né? Porque Vanessa estava no encontro essa semana, que está a 8 horas de distância daqui da sede, né? De Recife, né? Dependendo do lugar, a gente leva 15 horas de viagem para poder atuar lá no Piauí, né? Então, a gente anda bastante nessas áreas de atuação. A gente pensou a apresentação, olhando para a proposta do curso, uma ideia de trazer uma visão macro, né? Localizar ela na região da América Latina, Caribe, no Brasil e na nossa região de atuação. Não sei se a gente vai conseguir dar conta em tão pouco tempo. E aí a gente vai pular alguns slides que a gente preparou, mas a gente também vai disponibilizar ele para quem quiser e ter acesso a essas informações que a gente separou neles. Pode ser? E aí a gente pensou assim, que no âmbito do debate das mudanças climáticas, e por não saber que alinhamento vocês já vêm acompanhando dos outros módulos, mais para dizer as consequências, né, do que a gente vem vivenciando, né, com o aumento das emissões dos gases de efeito estufa, né, o CO2, a grande exploração dos recursos naturais, né, sobretudo num recorte aqui no Brasil muito forte com relação à mineração, a queima dos combustíveis, né, fósseis, que na nossa área de atuação a gente trabalha muito com combate à desertificação, né, a exploração desse recurso natural como da floresta, e também o grande impacto do agronegócio, né? Do negócio da agropecuária também, né? E os descartes, né? Dos lixos, né? Que é uma outra área de atuação que a gente vem trabalhando com relação ao meio ambiente e que afeta essa região, o mundo como um todo, né? Aqui no Brasil, a gente colheu alguns cenários, né? Que se coloca para frente com relação à escassez de água, né? Não somente na nossa região, mas em outras regiões do país, isso já se mostra com mais presença, né? Na região sudeste. A própria questão do bioma amazônico, né? Com a diminuição das chuvas, né? E essa consequência no impacto na Amazônia para a nossa realidade no semiárido, e algumas outras consequências que a gente listou aqui e que a gente vai estar disponibilizando por conta do tempo. No Brasil também, a gente tem a realidade das secas, né? Acabamos de sair de uma seca de quase 7 anos aqui na região,
Essa seca também atingiu outras áreas do país que não eram acostumadas a passar por grandes períodos, né, de estiagem. O Rio Grande do Sul é um exemplo clássico, né, desse impacto. E também no Nordeste. E aí, chegando para o Nordeste, a gente tem no semiárido as secas históricas, né? E a necessidade do desafio de se conviver com essa falta de água, que é climática, que faz parte da característica do lugar, né? Por muitos anos se pensou em políticas públicas de combate à seca, a partir do princípio do combate à seca, e isso perdurou por muito tempo, com iniciativas de construção de grandes reservatórios de água, né, açudes, barragens, né, sempre na perspectiva de combater a seca. E com o passar do tempo, as organizações que trabalham aqui, que chegaram para trabalhar com outro olhar sobre o clima, se discutiu a possibilidade, a proposta de, ao invés de combater a seca, conviver com ela, né? E foi aí que a gente começou a trabalhar outras questões em cima disso. Queria só aproveitar para dizer o seguinte, eu acho que essa é a grande compreensão que a gente precisa ter, que a característica climática dessa região, ela está dada, né? Então, a seca, o volume de chuva, a grande diversidade, né? Não existe chuvas contínuas, não chove igualmente em todos os lugares, não chove na mesma quantidade, né? Igualmente no território. Então, essa é uma característica que a gente precisa entender que ela é dada para a região semiárida do Brasil. Então, a gente precisou, e foi muito importante o movimento feito de organizações, de avanço da compreensão, para entender que nenhuma política ou nenhuma ação ia conseguir combater ou evitar essa característica. Então, isso é importante entender, que qualquer ação que nós formos fazer ou pensar para uma região semiárida, nós precisamos trabalhar na perspectiva da convivência com essa característica. Então, eu acho que essa é o principal elemento que a gente deve pegar como base na nossa forma de compreensão para qualquer tipo de intervenção que a gente for fazer nesse sentido. São intervenções de convivência. O que a gente precisa desenvolver, estimular, é quais as melhores formas com que as pessoas que moram, que vivem, que precisam viver ou que gostam de viver naquele lugar ou naquela região, possam fazer isso da melhor forma ou com mais qualidade possível. Por isso que a gente muda e tem uma defesa política de que nós não podemos combater a seca. Nós precisamos conviver com a região semiárida. Para isso, a gente precisa conhecer bem que região é essa, que características elas têm e quais as melhores formas de conviver. E isso foi o que foi começado a trabalhar, principalmente do final dos anos 90 para cá. Então, ainda tem muito que se construir em cima disso, mas muitas coisas muito já se avançou a partir do momento que a concepção muda, né? Então, se vocês pararem para pensar um pouco e lembrar de coisas, vão ver que até essa terminologia de combater a seca, ela se extingue muito, né? Pouca gente se fala mais dessa forma, né? A gente já tem trabalhado com outro vocabulário que também leva a outro tipo de intervenção. Então, acho que esse é um ponto que a gente precisa já alinhar entre nós, de compreensão, que eu acho que é rico para o que a gente precisa continuar discutindo. E mesmo na situação anterior de combate à seca e nessa de convivência com o semiárido, a água ela está posta como um elemento primordial para se manter as famílias com qualidade de vida onde elas estão. E já fazendo um recorte de gênero com relação a isso, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz com as pessoas quando a gente está discutindo sobre água e semiárido, né, mudanças climáticas, é que a água ela afeta de forma diferente homens e mulheres, né? A gente parte do princípio de que
E muitas pessoas acham que não. Quando a gente começa a dizer, olha, a água afeta diferentemente homens e mulheres. A água ou a falta da água, né? A água e a falta de água, a água a gente vai ver lá na frente com a agroecologia, né? E aí sim, né? As mulheres, inclusive, sertanejas, elas são as primeiras a dizer, claro que afeta diferente, né? Porque está dado para a mulher um papel dentro da família, e aí como o nosso recorte também é um recorte de semiárido no âmbito rural, está dado à mulher um recorte de gerenciar a propriedade, e a propriedade gerenciada lá no passado, com a falta d'água, sobrava para as mulheres a responsabilidade da conta da família, enquanto os homens saíam no impacto do êxodo rural para buscar outras oportunidades. Então, elas acabavam virando chefes de família e dando conta da propriedade, da família e da água, né? Buscar a água, né? Sempre foi uma característica das mulheres e das crianças. E o impacto na vida delas já aí, né? Do peso, de buscar água, de gerenciar, otimizar o uso da água para dentro de casa, reutilizá-la da melhor forma para poder manter todo o período de seca. E você quer falar? Ela adora, ela está empolgada. É só para a gente ir fechando Então, entender a convivência é a primeira coisa. A outra é que, para a região semiárida, água é a primeira, o primeiro elemento que a gente precisa pensar para a convivência, a melhor convivência com o semiárido. Ela só vai existir se a gente pensar a água. Terceiro ponto é que a ausência de água, ela atinge diferente homens e mulheres no campo. E quando a gente está trabalhando com a família, que é esse o olhar, né? Quem transforma, quem tem vida primeiro na nossa concepção é o núcleo familiar. Então, quando a gente está olhando o desenvolvimento do núcleo familiar, a gente vai olhar agora um pouco para os papéis, né? O papel dado aos homens, normalmente, a busca por trabalho, a renda, o trabalho externo, trazer dinheiro. Então, normalmente, ele é o primeiro que sai no êxodo rural, ele é o primeiro que vai para o roçado, que está longe da casa, mas a mulher cabe cuidar da casa, cuidar das crianças, cuidar dos idosos e, portanto, gerenciar a pouca água que ela vai conseguir, seja que ela foi buscar na lata d'água na cabeça longe, e o pouco que ela traz é essa mulher que vai ter o trabalho de fazer com que essa água renda, fazer com que essa água seja melhor utilizada no ambiente doméstico, né? A gente preparou um slide que a Vanessa aqui estava tentando entender como é que se coloca aqui, certo? Vocês estão vendo a tela com o nome de Diaconia? Então, agora estamos olhando vocês. Neste não momento. dá para enxergar nenhum slide. Eu consigo ver. Se a gente passa para o lado, se a gente ok. Eu também. Passar para o lado, daí... Só vai ter que passar. Na parte aqui, não. Tá, aí. Está visualizando. Ok. Lá na parte. Gente, essa aí? Não. Eu estou olhando a tela. Conseguiram? Conseguem ver? Não, ainda não. Espera aí, então, que a gente está... Aqui embaixo tem, olha, 3 opções de modo de visualização, são os pontinhos. Se a gente clicar, visualização diferentes, ó. Daí em uma delas aparece a tela, quando a gente arrasta o dedo para o lado. Ok, agora... Ok. Agora sim. Ok. No período, essa foto da esquerda
É uma foto de 13 mulheres no sertão do Pajeú, uma das áreas de atuação de diaconia, trabalhando nas frentes de emergência, porque aí também tinha isso. Os homens, era dado aos homens trabalhar nas frentes de emergências para poder conseguir alimentação, trocado o serviço por cestas básicas, mas por conta do êxodo rural, os homens saíam para os grandes centros para conseguirem trabalho, e as mulheres eram proibidas, não eram aceitas nas frentes de emergência, porque não eram homens. Era dado que homens trabalhassem nas frentes de emergência, as mulheres ficavam em casa. E esse grupo de mulheres reivindicou isso, dizendo que não, os homens não estavam em casa e elas precisavam dar conta da alimentação dos filhos e elas queriam trabalhar. E aí, a partir da organização dessas mulheres, e esse grupo em especial se transformou num grupo de busca por garantia de direitos, né? E começou a alimentar esse debate das questões de gênero também, quanto as mulheres eram afetadas por conta da falta de água, né? Essa outra foto da direita, a gente vai ver um pouquinho lá na frente, que já foi de uma realidade recente dessa última seca que a gente passou, mas que a gente conseguiu, numa proposta de articulação com outras organizações e também com igrejas, enfrentar essa realidade da falta de água de uma outra forma, que é a forma que a gente tem estimulado e a forma que a gente tem existido, né, de fazer, que é trabalhar em rede, né, em parceria. A partir dos anos, com essa virada de concepção do combate à seca para a convivência com o semiárido, as organizações que passaram a refletir sobre isso começaram a criar estratégias de se manter na área rural do semiárido com tecnologias de baixo custo que pudessem garantir o armazenamento de água, né? Estratégias de armazenar água de diferentes formas. E aí começou a se criar algumas tecnologias de armazenamento de água. Uma das tecnologias criadas e clássicas, né, representativas dessa proposta de convivência com o semiárido é a cisterna de primeira água, que a gente chama, que é a cisterna de telhado, que é essa cisterna da esquerda da tela de vocês, onde tem essa senhora de blusa vermelha. Essa cisterna ela foi criada a partir de uma lógica de um agricultor, que, além de agricultor, ele também era pedreiro, e ele trabalhava na construção de piscinas e usou a mesma lógica de construção das piscinas em placa para a construção de cisterna. E daí, então, se experimentou essa tecnologia, se validou a eficácia da tecnologia a partir de um conhecimento local de um agricultor, e ela foi testada pelas organizações, e com o passar do tempo, as organizações articuladas entre si, se convenceu o governo para testar ela como uma tecnologia de possibilidade de política pública para a segurança hídrica, né? Inclusive, a Diaconia foi a organização que construiu a primeira cisterna aqui no Nordeste, lá na Bahia, nessa perspectiva, convencendo o governo que valeria a pena transformar essa estratégia de convivência com o semiárido de forma difusa, de água, né, de água espalhada, numa possibilidade de manter mais famílias no sertão. Eu queria completar aqui para dizer o seguinte: a primeira lógica, o ponto de partida é dizer, é preciso ter água e é preciso garantir água inicialmente para beber e cozinhar. Então, foi feito um estudo também que dizia qual é o tamanho das residências, qual é o tamanho do telhado, qual é a capacidade de chuva na região, quanto de chuva dá para armazenar na cisterna, quanto uma família consegue consumir durante o maior período possível. A água vem sozinha? Não, ela vem junto com uma capacitação de gestão do uso da água, né? Uma cisterna dessa para uma casa nossa na zona urbana, a gente diria, meu Deus, só dá uma semana, né?
Então, essa água vai junto com uma capacitação que ajuda a família a gerenciar da melhor forma o recurso que ela recebe. E essa iniciativa da cisterna de placa, ela é do final dos anos 90. Então, um outro aspecto que é importante vocês guardarem é que a diaconia foi a primeira que construiu, como lembrou Ita, mas também a gente tinha consciência que não adiantava a diaconia sozinha construir cisternas, né? A gente tinha que experimentar, testar como é que isso funciona, mas nós tínhamos que atuar em rede. Então, nós precisávamos, naquela ocasião, fortalecer uma rede, compor e fortalecer uma rede com organizações que também atuavam no semiárido e pensavam de forma semelhante à diaconia. Então, é importante vocês saberem que essa articulação ela se chama ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, que agora, atualmente, depois de pouco mais de 20 anos aí, né, 20 e um pouquinho, foram mais de 1.200.000 cisternas construídas no semiárido. E mesmo assim, ainda tem muita demanda para a construção de cisternas, ainda essa cisterna menor aqui, que é aquela que garante água para beber, né? Como a gente coloca. Mas mesmo tendo muita demanda, a gente sempre gosta de ressaltar o valor da força do coletivo, né? São mais de 1 milhão de cisternas construídas e construídas, a maior parte delas, com recursos públicos, a partir da incidência política que esse conjunto de organizações fez ao longo do tempo, um trabalho importante que a diaconia teve lá em 99, de dizer assim, a gente assume o coletivo e ir lá no ministério e dizer a diaconia topa fazer o primeiro projeto e topa assumir aí as primeiras 500 cisternas. Isso foi uma força muito grande que a diaconia deu para esse movimento. E a gente conta isso não para dizer da nossa importância, mas dizer do valor que em alguns momentos nós temos que nos colocar, tá, né? Protagonizar talvez para que tenha força o coletivo, né? Então, em alguns momentos, uma organização com um pouco mais de experiência ou com um pouco mais de estrutura, às vezes precisa mesmo tomar a frente por um momento. Mas é para dizer que isso só precisou naquele momento, porque depois, logo, essa articulação tomou uma personalidade jurídica e hoje ela centraliza recursos e distribui ele para o conjunto de organizações que garante a construção dessas cisternas ao longo desses 20 anos. E aí, se você faz o recorte de gênero do impacto dessa tecnologia, vai perceber que as mulheres que antes percorriam grandes distâncias para buscar uma água, e uma água que não necessariamente é uma água de qualidade, hoje elas conseguem ter uma água próxima de casa, gerenciar esse recurso e, além disso, ganhar tempo no seu tempo de vida para outras ações, né? Seja na casa, seja ações voltadas para ela própria ou ela enquanto atriz, né, social ali com outras mulheres na sua comunidade. Para além dessa tecnologia que a gente chama tecnologia da primeira água, se evoluiu nessas organizações e no pensar da propriedade, outras formas de guardar água para garantir a produção de alimentos, né? A gente está falando de água de beber, mas as pessoas também precisam sobreviver produzindo tendo minimamente uma garantia de segurança alimentar. Então, essa segunda cisterna à direita, que se chama cisterna calçadão, também foi uma evolução de uma pesquisa coletiva, participativa, junto com as famílias, para se pensar um armazenamento de uma quantidade maior de água que pudesse minimamente garantir a produção de alimentos, que ainda era e ainda é um desafio para manter as famílias com um mínimo de qualidade de acesso a alimentos nutricionalmente, né, eficazes, né? E quando se fala em produção de alimentos, as mulheres entram novamente num recorte, né, de gênero, que são elas que gerenciam, em sua maior parte, né, da onde vem a comida, como comer, como repartir, como otimizar esse recurso, como comercializar e como garantir que a família possa ter acesso
uma alimentação e se manter no seu local, né? Aí aqui vem de novo relembrando a lógica, né? Primeiro, assegurar água para beber, né? Então, a gente tem uma cisterna pequena de 16 mil litros, que é a capacidade que dá para encher normalmente com o tamanho das casas, né? O telhado, que possibilita isso. Depois, com a água de beber assegurada, a gente avançou para pensar na produção de alimentos. E aí, essa cisterna que está aqui do lado direito, com esse calçadão, ela tem uma capacidade de 52 mil litros de água. E por que 52 mil litros? Porque também é o tamanho da água que cai nesse calçadão de cimento, certo? Quando chove, cai no calçadão e do calçadão escorre para a cisterna. E aí, só para lembrar por que também ela é muito importante para a vida das mulheres. Porque essa água, ela não é suficiente, por exemplo, para irrigar, né? Ela não vai irrigar um roçado de arroz ou de feijão, não é suficiente. Ela é uma água que colabora para o que a gente chama dos quintais produtivos. É o que está no entorno da casa. É uma horta, é um legume, é criar uma galinha, criar um pequeno animal, como a gente chama, um bode, uma ovelha, em quantidades pequenas. Então, essa água, ela é suficiente para o que acontece no entorno da casa. Por isso que ela é muito importante para as mulheres, porque normalmente quem cuida do entorno da casa é a mulher. Os homens saem para os roçados, como a gente chama, que é para a produção de milho, de feijão, que realmente precisa da chuva e vai depender da chuva para produzir, para gerenciar. Além disso, ainda pensando nas estratégias de produzir água na propriedade, todo o nosso trabalho... todo o nosso trabalho ele é baseado nos princípios da agroecologia, que tem em um de seus princípios a valorização do conhecimento e da cultura local. Então, uma das formas de também garantir outras águas na propriedade é essa da foto do lado direito, que é o que a gente chama aqui de tanques de pedra. As famílias já na sua estratégia de experimentação para convivência com a seca, pegavam locais que têm lajedos, né, de pedra, e adaptavam esses locais para poder garantir também um armazenamento de água. A partir dessa lógica, a gente se une com as famílias, melhora a proposta a estratégia, né, a tecnologia popular, vou dizer assim, de armazenamento de água e transforma essa tecnologia numa tecnologia eficaz, que inclusive essa imagem é uma imagem de um tanque de pedra financiado pelo governo, né, para também ser mais uma estratégia de garantia de água na propriedade. A outra imagem, à esquerda, é de uma barragem subterrânea, que aí a gente também utiliza outras lógicas para garantir o máximo possível de várias formas de água para a família poder ter a possibilidade de se manter e manter a produção de alimentos na sua propriedade. Para além disso, a gente está falando de água para produzir, água de beber, e também tem outras águas que a gente chama de águas residuais, né, na propriedade, que são aquelas águas que a família chama de água servida, né, que serviu para lavar roupa, serviu para lavar a louça, serviu no banheiro. Então, essa água que foi utilizada, ela também é pensada para ser otimizada na produção de alimentos e no reuso dela na propriedade, né? E ela vem atrelada a uma outra necessidade básica da família, que é o saneamento, né? A maior parte das famílias que estão no Nordeste, elas também têm dificuldade de acessar políticas, né, de saneamento básico. E a Diaconia vem e experimenta junto com as famílias novamente uma possibilidade de tecnologia que possa garantir o saneamento básico, que é o nosso banheiro redondo, e também o banheiro redondo, as águas que são utilizadas para lavar a mão, para lavar a louça, e a roupa que também está atrelado ao banheiro redondo, elas também passam por uma outra tecnologia que a gente chama de bioágua, para a reutilização dessa água. Ela é filtrada e é reutilizada para pequenos plantios, né, de frutíferas, né?
sempre pensando na otimização do uso da água. E, novamente, as frutas, né, que essa água de reuso vai garantir, ela está ligada à área do que a gente chama a área de domínio das mulheres, né? Que a gente vai também conversar rapidamente sobre isso, acho que é no próximo slide. E aí, pensando, e sendo mais rápida, né? Eu já estou pensando no tempo, acho que já passaram uns 15 minutos, Horácio. Já está terminando. Também tem, não dá para pensar na água e não dá para pensar na água e nas mulheres e a família em si sem pensar a propriedade como uma lógica holística, né, integrada, né, de todas as formas de se manter a família vivendo naquele lugar. Para além disso, numa perspectiva de saneamento básico, também a gente tem uma tecnologia que é uma tecnologia de otimização do uso do esterco, né, dos animais, que vem numa função, acho que pode passar, numa função de limpar a propriedade, descontaminar a propriedade, e também vem numa outra impacto na vida das mulheres. Assim como as mulheres buscam a água em longas distâncias, são elas também que acabam buscando lenha para poder fazer o seu alimento em longas distâncias. Além de buscar a lenha, elas também, fazendo o alimento, elas também acabam se prejudicando em doenças respiratórias, né, por conta da fumaça que é gerada pela lenha na casa. As mulheres, as crianças, os idosos, geralmente são os que mais são impactados. E aí, para pensar na vida das mulheres nesse âmbito da convivência com o semiárido, além da água, a gente também precisa pensar em outras formas de garantir que ela tenha um espaço para se empoderar em outras perspectivas de vida dela, né? Então, aqui é o biodigestor que produz o biogás a partir do esterco animal. Então, muitas dessas casas, dessas famílias, hoje têm essa tecnologia que, como o Ita lembrou, favorece aí principalmente a vida das mulheres no cozimento dos alimentos e não usa lenha e, portanto, não tem fumaça, né? A gente trouxe aqui só para colocar para vocês como um conjunto de tecnologia. Que vai para além do debate da água, né? A água é o nosso mote para a convivência com o semiárido, mas ela traz outras questões também voltadas que podem melhorar a resiliência, né, das famílias no semiárido. Daí é uma outra foto para demonstrar aquela cisterna de segunda água, como é que a água dela é utilizada para gerar alimentos. E, a partir disso, dessa realidade com as mulheres, a gente tem feito iniciativas de fortalecimento das mulheres, onde elas estão, né? Então, elas acabam trocando experiência com outras mulheres de outros lugares para se estimular numa metodologia de mulher para mulher, né, de campesino a campesino, e também estimular o seu empoderamento a partir da formação de grupos de mulheres para discutir a realidade da vida das mulheres. Porque garantir a água e não garantir que as mulheres também tenham uma vida de qualidade, não somente pelo acesso à segurança alimentar e acesso à água, mas também pela discussão e reflexão das relações de gênero, né? Como é que elas, para além disso, elas também podem refletir sobre o que é ser mulher e como é ser mulher numa relação justa, né? Dentro do âmbito rural também. Eu acho que é importante dizer que, metodologicamente, tem 3 aspectos importantes na organização das mulheres. Não adianta só a tecnologia chegar, das famílias como um todo, mas principalmente do papel das mulheres. Não adianta só a tecnologia chegar. É importante entender que, para o resultado disso, tem um aspecto muito importante, que é a relação com outras mulheres. Então, os intercâmbios são muito importantes e eficientes no trabalho, na ação com trabalhadoras e trabalhadores rurais. Então, conhecer outras propriedades, promover os encontros, promover a conversa entre de agricultora para agricultora, é um elemento muito forte do trabalho, principalmente no que compete à organização dos grupos e das mulheres, e principalmente a incidência política, que é uma consequência
desse processo de organização e de intervenção no campo. Uma outra coisa é que, no nosso caso de diaconia, nós já experimentamos isso e fazemos um trabalho, é que nós discutimos justiça de gênero tanto com mulheres, em grupos específicos de mulheres, mas discutimos e promovemos e acreditamos que é importante fazer um trabalho com os grupos mistos, fazendo discussões com homens e mulheres, né? Fazendo discussão com a família agricultora. Então, é muito importante dizer que tem momentos que nós precisamos fazer formações, debates, oportunizar a conversa e o diálogo entre as mulheres, mas nós não podemos achar que conseguiremos mudar e transformar comportamentos se nós trabalharmos só com um envolvido no processo, né? Só com as mulheres isoladamente. Então, a gente também tem o viés do trabalho misto, né? Desde a discussão da justiça de gênero e com temas específicos como violência contra a mulher, masculinidades, por exemplo, são temas que a gente aborda não só com as mulheres e os homens da cidade, mas principalmente com mulheres e homens de igrejas e com mulheres e homens trabalhadores e trabalhadoras rurais. Porque aí tem como passar a próxima? Aí a gente chega nesse debate. A gente garante a água para as famílias, garante qualidade de acesso à segurança alimentar, a qualidade de vida, mas a gente também precisa fazer um debate sobre equidade, né? De gênero, né? De justiça de gênero, né? E a gente sabe que é dado à mulher, sobretudo aqui nas mulheres do semiárido, historicamente esse papel de gerenciar a casa, mas também, por conta disso, elas acabam tendo uma jornada de trabalho muito maior em comparação com a realidade dos homens. E aí elas acabam tendo segurança alimentar, água próxima, de qualidade, mas esse debate das responsabilidades e da divisão justa, né? Tanto do trabalho doméstico, mas também das questões ligadas à propriedade e à sociedade, isso também acaba surgindo, né? Qual é o nosso papel enquanto organização para trazer esse debate com mulheres e com homens e com grupos mistos, né? A gente vem tendo experiências interessantes na abordagem também com homens, e os homens têm perguntado como é que eu posso ser homem numa relação justa com a minha esposa, né, na sociedade, né? Como é que eu posso também dividir esse trabalho e, para além do acesso à água e do acesso à segurança alimentar, a gente também ter uma relação entre pessoas justas, né? De forma justa, né? Atualmente, a gente pode dizer que, para nós, está no mesmo nível de importância o trabalho que a gente tem feito para levar água, mas levar essa água, contribuir para um alimento de qualidade, precisa vir colado o tempo inteiro com a discussão sobre a divisão justa do trabalho e as relações de justiça de gênero. Porque senão a gente vai deixar essa mulher com muito mais afazeres do que o que ela tinha anteriormente. Né? Senão, daqui a pouco ela vai dizer, não, eu não quero essa água perto de mim para eu produzir alimento, não, porque eu vou ter mais galinha para cuidar, eu vou ter mais bode para criar, eu vou ter horta, vou ter um monte de coisa e posso nem estar participando da decisão sobre isso. Né? Isso pode estar chegando para mim, ninguém nem me perguntou se eu quero. Né? Então, o tempo inteiro a gente precisa estar junto e, metodologicamente, todos os técnicos e técnicas de diaconia, nós não podemos abrir mão o tempo inteiro dessa discussão. E a decisão sobre o que deve ser feito e o que querem é da família. Né? Nós não chegamos lá insistindo em nada que não seja de interesse deles. Né? O entendimento sobre essa realidade precisa vir a partir deles e delas. E aí, isso também precisa chegar tanto para as organizações, mas também para o nosso público, o recorte de público também, que são as igrejas, né? E a gente tem participado de espaços de articulação, trazendo o debate da convivência com o semiárido, do acesso à água, mas também das relações justas de gênero, que faz parte também desse escopo da justiça social. A gente faz parte de alguns espaços, né, de discussão, como
alguns espaços de algumas igrejas membros de diaconia. Aí um exemplo do Exército de Salvação, que também traz parte desse debate dos direitos humanos. O pessoal da Escola de Fé e Política, acho que está na próxima. E também outros espaços de influência, né, que a gente considera, para além do trabalho com os movimentos sociais que trabalham com a convivência com o semiárido. A gente entende que a igreja, nesses lugares que a gente está, existe uma quantidade significativa de comunidades cristãs que também podem estar reforçando esse trabalho de direitos humanos para além do acesso à alimentação e da água, mas nessas relações justas, né? A partir de um princípio de justiça mesmo, né? E paz. Nós trouxemos essas ilustrações da relação com igrejas porque, pela nossa identidade e por entender que as igrejas são proclamadoras, né, de justiça, e elas têm um papel muito importante nisso, o nosso papel como instituição é, além de estar no trabalho da base, é estar falando sobre isso com outras pessoas que podem falar para outras pessoas. Então, é assim também como a gente está aqui conversando com vocês, é entendendo o papel proclamador que todas e todas nós temos de levar esses temas, esses conceitos, essa forma de ver a realidade aqui no Nordeste para outros, né? E a outra concepção que dialoga com essa é o trabalho em rede, né? E aí a gente até coloca aí para vocês, nós somos uma organização que compõe Acte Aliança, nós fazemos parte de Miqueias Brasil, nós estamos nos movimentos de fé e política, tanto no sertão, quanto nas regiões metropolitanas, frente evangélica, né, pelo Estado de Direito, estimulando fóruns de mulheres, sejam eles fóruns de mulheres cristãs, como é o exemplo do Fórum de Mulheres Cristãs, da Rede de Mulheres do Pajeú, Mulheres Cristãs, do Fórum de Mulheres Cristãs aqui em Pernambuco, do Grupo Vozes Marias, e várias outras articulações que nascem a partir da igreja para discutir justiça social no âmbito das regiões em que nós estamos, né, e fazemos parte. E aí, para finalizar, a gente trouxe um exemplo de ações que a gente está chamando de público-políticas, né? Estimulando as igrejas a compreenderem esse espaço de incidência enquanto igreja e colaborarem para que as famílias possam ter acesso à água, né, como direito, né? Esse exemplo aconteceu durante esses 7 anos de seca lá no sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco, e chamamos uma audiência pública e também sensibilizamos as igrejas a participarem. E por conta dessa realidade que a gente vai passar aqui, que vai estar nos slides, teve casos de mortes, inclusive por doenças diarreicas agudas pela falta d'água e água contaminada, e as igrejas não sabiam. E a gente trouxe o debate para dizer assim, a água é um direito de todos, né? Independente da religião, independente de se as famílias estão na área rural ou na área urbana, todo mundo precisa se envolver para compreender o que é o direito à água. E aí as igrejas corresponderam a essa mobilização a partir dessa compreensão que pela água as pessoas das igrejas, das comunidades de fé, podiam se juntar para poder conquistar esse bem comum. E aí nessas imagens são pastores participando e as esposas dos seus pastores e alguns membros de igreja, juntamente com o bispo da região, Dom Egídio Bisol, que é o bispo católico, que é esse que está no lado direito e também no lado esquerdo aqui, fazendo uma homilia de uma missa, trazendo o debate do cuidado com a criação, lá em uma das áreas rurais daquela região, e entregando também ao governador do estado um documento assinado por várias organizações dos movimentos sociais, mas também ligadas às bases de fé, comunidades de fé, exigindo, né, providências com relação ao fornecimento da água de qualidade, né? Uma outra ação é o Renova o Nosso Mundo, né, com a rede Miqueias,
que também acontece aqui no Brasil. Isso tudo para exemplificar o quanto tem sido interessante, importante e tem sido uma porta de oportunidade a gente poder trazer as comunidades de fé para esse debate, né? De uma forma ecumênica e também compreendendo o seu papel na garantia de direitos dessas famílias, né? E no nosso caso de diaconia, que é composta por diferentes denominações e atuamos em regiões que têm perfis de igrejas muito diferentes, a temática do cuidado com a criação, a partir da reflexão sobre água, alimento, né, e o próprio bioma caatinga, tem favorecido muito o diálogo interdenominacional e a incidência política coletiva, pelo menos em duas regiões importantes de trabalho para a diaconia: o Sertão do Pajeú, em Pernambuco, e o Sertão do Apodi, ou Oeste Potiguar, no Rio Grande do Norte. Então, tem muitas experiências e exemplos de atuação coletiva em torno do direito à água e do acesso. É isso. Não sei se era por aí, mas a gente vai conversando. Vanessa, Ita, muito obrigado por sua apresentação. Vocês conseguiram tocar o tema da segurança alimentária, água, gênero, e também o que nós estamos trabalhando neste módulo, que é o papel do setor privado, do setor do Estado, do setor público e também das organizações sociais e da igreja, ou das comunidades de fé. Então, eu acho que vocês tocaram alguns pontos do módulo 2 e do módulo 3 e do módulo 4, que é o módulo de incidência. Tá? Desculpa, a gente fala demais, pode dizer. Muito obrigado. Temos aqui uma pergunta de Amauri. Eu acho que como não somos muitos, podemos, quem pode colocar o microfone pode fazer a pergunta diretamente. Se não, aqui o Amauri pergunta: no trabalho do Diaconia, há parcerias com academia, universidades, escolas técnicas e grupos de pesquisa? Sim, no nosso trabalho a gente tem um viés que é exatamente o desenvolvimento de tecnologias, de pesquisa e de aprimoramento do que a gente já faz tecnicamente no campo. Então, para isso, a gente faz parcerias com universidades, né, com institutos de pesquisa, e nesse momento a gente tem parcerias com os institutos federais, tanto em Pernambuco quanto no Rio Grande do Norte. A Universidade Federal de Pernambuco, no campus lá de Serra Talhada, que é próximo de onde nós estamos, e também aqui com o Departamento de Energia. Então, atualmente, a gente está desenvolvendo pesquisas com biodigestores, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade Estadual de Pernambuco, com o Departamento de Energias Renováveis. Nós estamos com recuperação de nascentes de água, com experiências de barramentos de pedra e proteção de nascentes com a Universidade Federal de Pernambuco e alguns experimentos com os institutos federais. Plantação de palma, forrageira, recuperação de reservas xerófitas para áreas de seca, períodos de seca e estiagem. Então, a gente consegue fazer termos de parceria, de fato, estabelecer termos de cooperação técnica e a produção de artigos científicos também, né? A gente tem um trabalho prático e aí a gente aproxima da academia para escrever juntos e validar aquilo que a gente vem fazendo no campo. Esse, para nós, é um viés muito importante, que é o que reforça o perfil da diaconia como uma organização experimentadora, né? A gente vai testando com as famílias agricultoras alguns experimentos, uma melhor forma de lidar com uma situação, mas depois a gente traz aí também professores e estudantes das universidades para também validar com a gente, na perspectiva acadêmica,
aquilo que a gente vem fazendo nos territórios. Como a gente se baseia no princípio da agroecologia, toda essa lógica ela também é garantida com a participação das famílias. A pesquisa é feita nas áreas das famílias e as famílias também participam opinando sobre suas hipóteses também, né, para a melhoria das tecnologias. Esse é um ponto importante, Amaury, é que nós simplesmente não firmamos uma parceria com a universidade para que o professor chegue ali e faça a pesquisa dele naquele lugar. A gente estabelece um vínculo e um termo de parceria e a gente diz assim, essa pesquisa e esse estudo precisa ser feito coletivamente. E quem é o principal ator desse processo é a família agricultora, porque a gente defende e acredita que o aprendizado é mútuo e que o ensinamento e o desenvolvimento tecnológico vem da família também, ou principalmente da família. Então, é importante, nesses termos de parceria, assegurar que isso precisa ser feito como pesquisa participante, né? A gente não aceita simplesmente o professor mandar um aluno lá, ou ele mesmo ir, e a gente simplesmente ser um objeto de pesquisa. Não, a gente quer fazer junto, e não só a gente de Diaconia. As famílias agricultoras precisam ser parte do processo. Temos aqui vocês podem ler o chat do grupo? Oi? Vocês podem ler o chat? Ah, sim, Não acho sei, que sim. peraí, deixa a gente aprender aqui, que nós não somos Calma tão aí, sabidos onde nesse tem negócio. o chat aqui? Ok. Tá em algum lugar aqui o chat. Era aqui, clica aqui. Aqui, lá. Ali, tá 21 mensagens? Ah, agora que a gente tá vendo. Oi. A gente tá aprendendo agora a usar esse negócio. É igual as tecnologias de água. Viva a Balbúrdia. Eu posso ler algumas. Tem alguma atuação da Diaconia no semiárido de Minas Gerais? As experiências da Diaconia têm repercutido ou inspirado ações fora da realidade do semiárido, mas que já sofrem alguma carência de água, como no sul do Brasil. Podem indicar ou partilhar materiais com saberes construídos nesse trabalho de Diaconia? Tá. Então, nós não temos um trabalho direto em Minas Gerais, no semiárido. Nessa articulação da ASA, tem outras organizações que atuam diretamente em Minas, como a Caritas de Minas Gerais, por exemplo, que compõe essa rede e atua mais diretamente naquela região semiárida. Agora, nós já temos outras experiências para além da região Nordeste, principalmente com biodigestores, né, numa parceria em um projeto grande apoiado pelo Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. Nós construímos biodigestores em parceria com outras organizações, tanto no Sudeste quanto no Sul e também em outros estados do Nordeste, a partir do que a gente já vinha desenvolvendo e experimentando aqui no Nordeste, fruto de uma premiação, né? Essa tecnologia foi premiada pelo Fundo Socioambiental, foi premiada no Prêmio Boas Práticas, mas também nós já estabelecemos parcerias com a Federação Luterana de Diaconia, que está ali no sul do país, e recentemente nós tivemos lá, por exemplo, construindo cisternas como experimento também para eles, exatamente porque a realidade de água é diferente, mas aí a gente foi fazer uma troca de experiências, eles nos procuraram para a gente experimentar e falar um pouco para aquelas pessoas sobre a realidade da água no Nordeste, construir esse modelo de cisterna e discutir um pouco sobre a gestão do uso da água também, e eles também estavam aprendendo conosco sobre isso. Né? A construção ela também permaneceu com a mesma lógica, trabalhando multiplicadores, né? Pedreiros multiplicadores lá. E é importante colocar para vocês que nos últimos 4 anos, a Diaconia vem numa parceria com a IEN, né, a Ajuda da Igreja da Noruega, em Angola, que tem uma realidade climática parecida com o semiárido. Então, nós estamos em Angola há 4 anos, num processo de intercâmbio, Diaconia e a Ajuda da Igreja da Noruega em Angola, discutindo a questão da água,
acesso à água, gestão de recursos hídricos e a implementação de tecnologias e incidência política para garantir as tecnologias. Então, Diaconia foi responsável, junto com a AN e algumas outras organizações parceiras de Angola, pela construção das 5 primeiras cisterna calçadão, essa de segunda água, no território angolano, né? Considerando aí a mesma realidade semiárida, realidade sem água, né? De recursos hídricos. Então, a gente já está com essa experiência internacional aí, tentando estimular a realidade de Angola, mais ou menos nessa linha que a gente conversou hoje. Temos mais perguntas. Temos. É o debate da transposição também. Então, não sei se é a última já aqui. Chegou, eu acho que mais 3. Eu acho que uma consideração das perguntas. Vocês conseguem ver? Senão eu posso ler. Então, vou pela última aqui, enquanto a gente localiza, sobe depois novamente. Uma é essa relação com os atores externos, né? O agronegócio é uma disputa, né? É uma disputa entre 2 modelos de compreensão de convivência, né? De produção de alimentos, né? Nós temos uma defesa pela agroecologia, pela agricultura familiar. E o agronegócio, ele é destruidor dos recursos naturais. Então, nós temos uma disputa não é nem de narrativa, é de poder e de modelo de desenvolvimento. Então, nós não dialogamos, mas, nesse caso, nós combatemos esse modelo, né? Diferente da convivência com o semiárido, nós queremos combater o modelo do agronegócio. É difícil, é uma relação de poder extremamente injusta, mas a gente continua persistindo, tentando comunicar o máximo que a gente puder, que nós precisamos fortalecer a convivência com o semiárido e a agricultura familiar, em contraposição ao agronegócio que produz monocultura e desgasta os recursos naturais ao extremo, né? E não repõe. Então, nesse caso, não há convivência. O que há é combate, é enfrentamento dentro do que a gente pode fazer, né? Não sei se respondi essa, vamos ver outra. Aqui no Vale do Jequitinhonha. Mariana está fazendo uma pergunta. Qual a percepção nas alterações das relações de gênero a partir do trabalho? As mulheres têm ocupado mais o espaço público, os homens ocupado mais o espaço privado? Isso é interessante. Quando a gente trabalha trazendo a reflexão das relações justas de gênero, e aí tem acontecido um movimento muito interessante com relação à comercialização dos produtos da agricultura familiar. Então, quem geralmente ocupa os lugares públicos das feiras agroecológicas são as mulheres. Então, elas é que acabam forçosamente, a partir dessa ocupação, trazendo essa reflexão de que elas também podem estar lá na relação com os consumidores e as consumidoras, na relação do negociar, né? E com isso a gente acaba gerando um debate entre as mulheres e os homens, e não é um debate fácil, porque a gente tem vários casos de mulheres que precisam sair da sua casa para poder participar dos espaços de formação de gerenciamento da água e também da comercialização dos produtos, e tem seus maridos que acabam proibindo elas de estarem nesses espaços, inclusive até perdendo o acesso à tecnologia para que a mulher não tenha que estar fora de casa. Porque tem um termo aqui no Nordeste, que não sei se usa nas regiões de vocês, por conta dessa concepção baseada no patriarcado da propriedade da mulher para o homem. Então, o homem acha que as mulheres, quando saem desses espaços de controle do homem, elas saem para os espaços para procurar outros homens. Então, tem uma expressão muito comum de dizer assim, o meu marido me colocou machos.
Então, o marido, se você vai sair, é porque você tem algum interesse de se relacionar com outros homens. Então, essa questão ela é muito forte aqui na região, inclusive por motivações de feminicídios, né, recentes, né, na região. Então, é uma reflexão que a gente precisa estar fazendo, precisa achar metodologias. Por isso, Vanessa traz a importância de trabalhar masculinidades também, acessar os homens nesse sentido de o que significa ser um homem numa relação onde as mulheres também podem ocupar espaços públicos, né, espaços de decisão. A partir do trabalho que a gente tem feito, várias mulheres têm ocupado cargos nos sindicatos, nas associações, né, na negociação com o governo a partir da comercialização dos produtos da agricultura familiar para a alimentação escolar, e isso tem se criado uma cultura com os homens de que é possível conviver dessa forma, mas não é uma reflexão fácil, e a gente tem constantemente estamos sendo desafiadas a encontrar metodologias para que os homens também cheguem nesse debate, né, e que se crie comunidades de vivência, né, para influenciar outros casais. E vamos com a última pergunta, sim? Então, nessa pergunta anterior, que acho que está nessa fala de Ita ainda, é que é uma questão cultural, realmente, né, para a realidade do Nordeste. Então, isso não se supera tão rapidamente. É um processo que precisa, cada elemento que a gente vá levar, seja ele de discussão, de temas, ou elementos físicos, como a tecnologia, precisa vir o tempo inteiro atrelado com a discussão da justiça de gênero. Então, por isso que para nós é uma compreensão metodológica, é um princípio e é uma compreensão metodológica. Então, isso a gente acredita que é no processo. Agora, maior do que o desafio é entender que esses elementos já favorecem uma melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, nós não podemos abrir mão de que, em função de uma questão cultural, a gente deixe de levar a uma melhoria. A gente vai trabalhar com eles para que essa compreensão chegue da melhor forma possível e a gente consiga, primeiro, sair de uma situação de extrema injustiça de vida, para depois a gente melhorar e migrar para uma realidade mais justa de convivência entre eles na família, né? A última pergunta é: as experiências de articulação do trabalho de diaconia com as mulheres têm encontrado espaço nas escolas, em especial públicas, e as relações com os sindicatos? Sim. Sim, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais são parceiros do trabalho da diaconia nos territórios. E a gente não só leva demandas para os sindicatos, como também para as escolas, principalmente as escolas que estão no campo, né? A gente nem está falando da zona urbana. As escolas do campo, elas têm um desafio maior na nossa realidade, que é uma educação contextualizada, né? Então, essa é a pauta para a educação do campo atualmente, é a educação contextualizada. Nós não podemos continuar admitindo que os alunos continuem estudando, repetindo sobre uva, né, sobre maçã, numa realidade que ele não sabe nem que fruta é essa, enquanto ele pode estudar sobre o umbu, sobre a goiaba e sobre os outros produtos da caatinga. E com as mulheres e a agenda dos sindicatos, atualmente a gente está envolvido na Marcha das Margaridas, que é a grande pauta do ano de 2019, que é a ida das mulheres trabalhadoras rurais a Brasília. Isso é feito a cada 4 anos para uma grande ação de incidência política. Então, essa é a agenda hoje para as mulheres do campo, numa relação estreita entre o trabalho das organizações sociais e os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Acho que é isso. Ita, Vanessa, muito obrigado por compartilhar este momento com nós esta noite. Eu acho que foi um sucesso total. Não dúvida. Ótimo. Nós falamos muito. A gente tem que ser controlada.
Não, acho que é um tema que a gente gosta, a gente vai seguindo. Espero que tenha ajudado, né? E a gente sente o entusiasmo de vocês com a vivência. E eu acho que é isso que a gente precisava, porque como a nossa plataforma é online, o testemunho da incidência, eu acho que é gratificante. É uma partilha real, é uma partilha concreta e muito, muito franca nos desafios, né? Propõe, com base num acesso a um recurso que traz dignidade, que é a água, vocês propõem toda uma desconstrução histórica e social de um patriarcado, das relações que vão se ter numa cultura familiar, um núcleo familiar que às vezes é muito fechado, né? E que ainda é invisibilizado em termos de Brasil, que é o interior, que são nossas zonas rurais. Então, a proposta de vocês, ela nos encoraja, nos motiva, mas também nos desperta para a realidade que a gente está, para governos que a gente está, né? E a gente sabe, então, das dificuldades que isso aponta para essa mulher que se coloca como uma líder da sua família e também os desafios também dessas redes de apoio que agora convivem com essa onda de criminalização, né? Então, é um ciclo, todo um ciclo que tem que caminhar junto. A discussão tem que caminhar junta, o acesso à água, mas também o recorte que ele se faz com o público mais afetado. E esse público consciente, né, de todos os seus desafios, passa a reivindicar porque precisa da nossa ajuda. Então, acho que a fala de vocês foi extremamente positiva, porque nos ajuda de uma maneira muito fácil a relacionar todos esses conteúdos, né? Conteúdos que às vezes se colocam numa rede isolada, a gente enxerga de modo muito evidente que eles estão juntos. Então, a gente só agradece a vocês por essa partilha e que bom que nossos participantes estiveram com a gente, né? A Mauri, Danilo, Marilia chegou agora, a Mariana. É bom a gente também conhecer os rostos de vocês, que a gente às vezes convive mais na escrita. Então, acho que foi muito legal essa noite. Vai ficar marcada no nosso curso. Tá bom. E a gente continua à disposição aqui, Horácio, depois das orientações aqui para nós. Sí, sí, sí. Y aquí o Danilo está preguntando si a videoconferencia será disponibilizada después en la plataforma. Sí, estamos grabando, entonces vamos a colocar no YouTube para toda a turma assistir. Tá. E nós encaminhamos para você essa apresentação, porque aí você disponibiliza da melhor forma possível. Ótimo. Obrigado. Nada, obrigada também. Obrigado a todos e todas. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.